João, vou te fazer uma pergunta assim, ó. Numa loja física, que informação do cliente é a informação que é tipo fingerprint, que é a informação única que só aquela pessoa tem, que ele pode deixar no caixa e no Facebook a mesma informação? Provavelmente deixou no Facebook a mesma informação que ele pode deixar no ponto de venda, que é um fingerprint, que tu vai poder saber que aquele usuário é aquele. O celular? Não necessariamente ele usou o mesmo celular pra cadastrar no Facebook. Mas às vezes tu tem um celular antigo no Facebook e tu nunca troca. Cara... Vamos lá. Roy Hunters. O podcast oficial dos cientistas do marketing digital. Tá, vamos falar então um pouquinho mais sobre LTV pra varejo, e-commerce, tudo isso no geral, assim, tipo, primeiro pra gente balizar, né, é exatamente o que é o LTV, que eu acredito que o Denner pode explicar isso muito bem, eu sei explicar também, mas, né, o Denner sempre gosta de explicar esse papo aí. Eu não gosto, é que vocês não sabem, né, cara? Não, tu sempre explica, cara, explica direitinho. Em linhas gerais, a gente sempre fala, né, que a melhor forma de tornar o cliente rentável, ou o negócio rentável, não é adquirindo clientes, mas sim retendo os clientes. Porque a gente sabe que tem sempre um custo de aquisição, um podcast que começou com a pauta de tráfego cada vez mais caro, mídia cada vez mais caro, então cada cliente custa mais caro para ser adquirido. Para ele ser rentável, cada cliente que tu gasta para adquirir, pela primeira vez que ele compra na tua empresa, ele precisa deixar o máximo de valor ao longo da sua vida. Então, quanto dinheiro ele vai deixar a partir do momento que ele consome pela primeira vez? Pensa que a Apple fez um anúncio para ti, tu nunca tinha ouvido falar da Apple, custou R$1.000 pra Apple esse anúncio, para te alcançar, e tu comprou o primeiro iPhone, e depois tu passou a vida toda consumindo produtos da Apple. Então, ao longo da tua vida, tu deixou lá R$50 mil, R$60 mil com a Apple e custou só R$1.000 pra ela. Por isso que ela é uma empresa tão valiosa. O grande problema é que a maioria das empresas não conseguem isso. Acho que eu já deixei uns 100 mil reais na Apple. Gente rica, né? Gente rica é diferente, né, Denner? Ah, o meu notebook custa 25 pau. Mas, pera aí, ó, tem um detalhe. Isso é LTV ou isso é ARPU? Não, isso é ARPU, não é LTV. Esse é o bom ponto, né? Porque se tu tá falando que o teu notebook custa R$25 mil e tu somou todos esses custos nessa mesma lógica, você tá falando de ARPU. É aí que a galera não entende, né? Que a galera confunde. Vamos só balizar aqui. Então, o que a gente tá falando do tal do ARPU? ARPU é Average Revenue Per User. Vamos lá, rapidinho, tá? Isso é a receita que o João gerou. Não existe o ARPU de uma pessoa. Isso é uma coisa importante também de entender. Não tem ARPU de uma pessoa, porque é average. Então, só funciona quando você tem um grupo de clientes ali. Bom, só ia falar que o ARPU é a receita média por usuário, quando tu for calcular ali dentro de uma safra, dentro de um período, com vários usuários. Que é diferente, só um detalhe aqui importante nesse momento, que vem na cabeça do cara o quê? Ticket médio. Não é ticket médio. Ticket médio é o João comprou um MacBook Pro de 25 mil, um iPhone de 8 mil, um AirPod de 2 mil. Então ele tem um ticket médio de, cara, 8 mil reais, né? Que é a média desses itens que ele comprou. Isso é o ticket médio. Mas a soma total dos itens que ele comprou é o que a gente tá falando de receita média que os usuários trazem se esse fosse o comportamento de consumo médio de um usuário da Apple. Então o ticket médio é um dos itens que tu pode usar para compor o ARPU que a gente tá falando. Exatamente. E aí no fim das contas tu vai ter esse ARPU e o LTV, ele basicamente é o ARPU, porém considerando agora também a margem de contribuição. Então, de grosso modo, seria ARPU vezes margem de contribuição, né? Vezes a porcentagem que tu tem em margem de contribuição. E aí, vamos lá, né? O que é margem de contribuição? Conceitos básicos de contabilidade. Custos fixos e variáveis que todo negócio tem. E aí você precisa entender, né, qual que é o custo variável do seu produto, né? Custo de mercadoria vendida, impostos, taxas, transação, depende do que você tem ali. Você vai subtrair esses custos variáveis, que são basicamente custos que só existem quando você vende. Em tese é um custo que ele é diretamente atrelado à venda do produto, né? A produção e venda do produto. E o que sobra depois que você faz receita menos esses custos é a margem de contribuição. E é esse número que a gente usa para LTV. E, cara, e assim, principalmente varejo, isso faz uma diferença brutal. Que você vende a camiseta lá R$60, só que, cara, 30 foi custo. Quando a gente fala de margem, no varejo, a galera do varejo sempre confunde. Tocou em margem, o cara pensa em markup. Markup, verdade. Que é quanto ele coloca de valor sobre o custo da mercadoria. É tipo, meu markup é 2.0, 2.2, que é tipo, eu comprei por 100, vendi por 200. Deve ser por isso que tem clientes nossos que preenchem a margem de contribuição no nosso formulário inicial como 400. Tipo, 400% em cima, ou 200% em cima, alguma coisa assim, né? Que não é a mesma coisa. Então, essa conta que o João explicou é quanto sobra de valor para contribuir, por isso que tem esse nome, para contribuir com os teus custos fixos, que é o quê? Minha loja, meu time, meu back
back-office, esse custo eu preciso pra operar. É tudo aquilo que, cara, se você não vender nada, você ainda vai ter esse custo. Isso confunde o cabeça do varejista, porque como ter o produto é a essência do varejo, ele não consegue distinguir o que é um custo fixo do que é a mercadoria. Ele mistura muito na cabeça dele que a mercadoria faz parte do negócio, mas tem que ter essa distinção para ele entender quanto valor gerado aquelas mercadorias estão trazendo pro negócio dele se manter de pé. E uma vez que ele cobre esses custos fixos, que aí ele vai breakivar esse negócio e a partir dali é valor agregado. Então por que é importante? Porque uma vez que tu tá breakivado, teu negócio já se paga, todo esse valor, essa margem de contribuição, teoricamente tá entrando quase líquida pro teu negócio, porque o teu negócio já tá breakivado, o teu negócio já se sustenta. Basicamente, a meta que tu tem que ter é entender da tua margem de contribuição, então, quanto que sobra pra contribuir com os custos fixos. Dessa sobra, tu vai ter que entender, então, quanto que eu tenho que vender para cobrir todos os meus custos e começar, então, a lucrar. Essa é mais ou menos a lógica. Isso é o seu ponto de break-even. Mas aí, voltando ao ponto que eu ia falar lá do ARPU, né? Eu gosto de usar o exemplo do GMV para explicar a reflexão sobre o ARPU. Todo negócio tem GMV, só que nem todo negócio usa esse indicador. Porque o que é o GMV, né? Ele é tudo que você vende. Para a maioria dos negócios, GMV vai ser igual receita bruta. Então você usa receita bruta. Só que negócios que trabalham com take rate, ou seja, eles pegam a comissão do valor vendido como a receita deles, exemplo, marketplace, o que a própria V4 faz, é muito diferente a receita do negócio do que ele tá vendendo, do GMV dele, né? Então, assim, todo negócio tem GMV, mas ele é um indicador útil, principalmente para negócios que trabalham com take rates, né? Em que a receita bruta do negócio é muito diferente do que ele tá vendendo. O ARPU é outra coisa. Todo negócio tem ARPU. Todo negócio tem Average Revenue Per User. Só que o que acontece? Ele não é muito usado em negócios onde você gera receita, onde você já lida com o cliente final. Onde que ele é muito usado? Em negócios que tem monetização indireta. Tipo o Facebook. Cara, o Facebook tem não sei quantos bilhões de usuários, só que ninguém paga pelo Facebook. Quem paga é quem? O anunciante. Então o Facebook olha o ARPU lá dentro pra saber o seguinte, olha, em média, eu consigo ganhar tanto dinheiro por cada usuário que tá usando aqui, que é quanto que eu tô fazendo, que é ele um espaço publicitário, né? Que eu acho que nos Estados Unidos é 15 ou 20 dólares e no Brasil é 2. Mas assim, a grande questão é justamente entender, olha, é um indicador útil e que todo negócio tem? Mas nem todo negócio ele é tão usado. Se você faz monetização direta do usuário, eu não gosto muito de usar ARPU. Tipo assim, eu nem acompanho essa porra, cara. Eu deixo o ticket médio mesmo lá e o LTV por cohort. Eu não fico olhando o meu ARPU ali como ele tá agora. Quando você faz monetização indireta, aí eu acho que ele é mais relevante, porque você tem geralmente o custo de aquisição, a maior parte do seu custo de aquisição, né, ele vai estar pro usuário final que não paga. Então você tem que saber se o retorno dele vale a pena. Eu gosto do lance do ARPU pra aí a gente chegar na pauta que é o varejo em si, principalmente pro cara entender que existe essa receita total que o usuário traz, porque o varejista tem muita dificuldade. O varejista trabalha com venda, não com usuário adquirido. Ele só olha pra venda, e não olha quanto... cara, qualquer varejista que tá nos ouvindo, a primeira coisa que tu tem que fazer é olhar pro teu sistema, pegar lá uma identificação de usuário, vamos dizer que tu cadastra, CPF, informação que tu cadastrar nesse cliente, veja nos últimos 20 meses, nos últimos 18 meses, quanto um usuário deixou de receita para ti na média. Tu vai te surpreender, isso é múltiplas vezes teu ticket médio. A gente tem o caso emblemático que a gente apresenta no gestão lá de um varejista que a gente fez isso, o cara não tinha noção, ticket médio de 300 e poucos reais e o ARPU era R$1.800. Cada cliente deixava com ele na média de receita R$1.800. Uma margem ali, sei lá, de 30% vai deixar o quê? 600. Que é 2 vezes o ticket. Sim, era 1.600, né? 1.800. 1.800. De ARPU, né? De receita média. Deixaria 540. 540 de margem, porque ele fez 30% de margem de contribuição. O que eu falei? O ticket é 300. Ticket, que é receita. Só que a margem é 30. Se fosse fazer 30 vezes ticket, 300 e poucos reais, 350 reais vezes 30%. Quer dizer que num mês, na primeira compra, ele deixa de 105 de margem. Mas no lifetime, ele deixa 500 e poucos reais de margem. Então, se ele tivesse pagando 200 reais para adquirir um cliente, que é mais do que o valor que ele deixa no primeiro mês, ainda vale a pena, porque ao longo da vida desse cliente, ele vai deixar mais 300 reais de margem. Então, isso que o varejista não olha. E isso é uma coisa que é também importante para estratégia de aquisição para negócios de recorrência. Porque muitas vezes, principalmente as ferramentas como Facebook, Google Ads e tal, elas conseguem capturar facilmente a primeira venda, mas eles não pegam a recorrência. Então, se olhar lá seu ROAS na campanha, ele tá meio. Você fala, caralho, tá uma merda. Só que, cara, não é isso. Você tem que olhar a retenção do seu cliente
cliente pra ali entender o seu ROAS de verdade, né? Você tem que olhar a retenção por canal ou por campanha pra entender o ROAS de verdade, o ROI. Só que, tipo assim, se o LTV do cliente, ele demora muito tempo pra vir, a forma como você analisa é diferente de um negócio em que as vendas, tipo assim, cara, o LTV geralmente tá logo no começo, sabe? Ou diferente, assim, se o cliente demora pra break-even, você tem que analisar de uma forma diferente do cliente que break-even rápido. Porque, assim, é lindo você já fazer, cara, a primeira venda já se paga. É lindo, é o que todo mundo quer. Mas a gente tem que ser realista. Tem situações em que isso é muito difícil. Então, você tem sempre que entender a sua realidade. E-commerce, por exemplo, isso é muito difícil. E-commerce é muito difícil porque o CAC é muito alto. Não, assim, o que geralmente e-commerce faz é considerar a primeira venda como se fosse... O prejuízo dela entra pro CAC, tá ligado? Tipo assim, o CAC é o custo mesmo da venda, mais o prejuízo da venda. Eu conversei com algumas pessoas de e-commerce e falava, cara, a gente fazia era isso, que era pra gente saber o quanto que a gente podia queimar de desconto e não sei o que pra trazer o cliente, fazer a conta fechar olhando esses dois como CAC. Isso é um lance curioso, ó. Por que às vezes trazer cliente com desconto é ruim? Porque às vezes o cliente que vem por desconto, ele não fica se não tiver desconto. Então ele não vai deixar margem ao longo da vida dele e não vai compensar. O oposto pode ser verdadeiro. Caso no teu mercado dar o desconto vai atrair o cliente, vai ser aquele boi piranha e ele vai depois continuar comprando, tipo um trial num software, é um pouco dessa relação de não pagar no primeiro uso ou pagar pouco no primeiro mês, mas o uso e a experiência vai fazer ele pagar mais na sequência, que aí vai trazer valor e vai cobrir esse custo de aquisição, faz sentido. Mas no varejo isso é um pouco difícil de fazer, precisa acompanhar cada safra, por cada canal para isso. Inclusive aquela ferramenta de cohort retention que tem agora no Analytics que está em beta, ela serve para tentar entender um pouco disso que a gente está falando aqui. Como que o cara pode, isso acredito que é uma pergunta, acredito não, na verdade é uma pergunta que eu já recebi algumas vezes, como que tecnicamente o cara pode fazer essa análise de LTV? Qual que é o norte que a gente pode dar pra ele nesse aspecto? O primeiro drama é o maldito do CRM, que é o drama, cara, eu tô lendo aquele Data Market lá, o livrão de dados, o cara tem um tempão ali falando sobre o valor do CRM. Tipo, o mesmo problema de sempre, sabe? Num varejo, tipo assim, uma loja, ele tem que... Um restaurante é difícil pra caralho. Mas aqui eu tô falando de varejo, tô falando de um varejo estilo Magazine Luiza, estilo essas coisas. Não tão grande e estruturado, mas nesse formato, né? Tipo assim, o cara tem que fazer uma conta, dar o CPF, pegar a nota fiscal. Aí o que acontece, ó, os varejistas pequenos, eles querem fazer o cara passar rápido no caixa, ele não cadastra, sabe? Pra poder fazer o cara passar rápido e ele passar pro próximo, esse é o problema, os grandes com certeza fazem. Eu já vi vários casos do cara pegar só o CPF. Já seria maravilhoso, mas a gente sabe que não é a realidade, né? Mas aí tá, se você pega só o CPF, só ele, o LTV você calcula. Eu vou te fazer uma pergunta assim, ó, numa loja física, que informação do cliente é a informação que é tipo fingerprint, que é a informação única que só aquela pessoa tem, que ele pode deixar no caixa e no Facebook a mesma informação. Provavelmente deixou no Facebook a mesma informação que ele pode deixar no ponto de venda, que é um fingerprint, que tu vai poder saber que aquele usuário é aquele. O celular? Não necessariamente ele usou o mesmo celular pra cadastrar no Facebook. Às vezes tu tem um celular antigo no Facebook e tu nunca troca. Cara... Vamos lá. Qual é a informação que é garantido que ele deixou essa no Facebook? A mesma que ele vai deixar na TV. Isso foi game changer pra nós, a gente descobriu hoje. Facebook tá pedindo CPF agora? Não sei. Não tá. É muito óbvio, cara, é muito óbvio. Não sei, qual é? Data de nascimento. Porque, data de nascimento é estatisticamente improvável ter alguém com a mesma data de nascimento que tu dá ela no PDV e tu dá a mesma informação no Facebook. Cara, não é... Tipo, só pra você ele vai procurar isso, não é, aí que tá, não é impossível. Ele vai procurar, já procurei, cara. A chance de alguém nascer no Brasil com a mesma data que tu é 0,005%. Se ela comprar na mesma loja... data. Na mesma data. Dia, mês e ano. E ela comprar no mesmo lugar que tu comprou, na mesma cidade, no mesmo horário, aí é impossível mesmo. É impossível, é basicamente impossível. É o fingerprint, cara. Tá o ID do usuário. Basicamente, a gente tava usando pra alguns clientes nossos de varejo conversões offline. E a gente vinha dizendo, se você voltar lá no nosso episódio de conversões offline, a gente fala, mínimo que tu tem que ter é nome, e-mail, telefone, data da venda e valor da venda. De fato, esse é o mínimo, funciona. A gente tava tendo, em média, 30% de taxa de correspondência, que significa que das 100 pessoas que eu tô colocando lá upando no Facebook, em torno de 30 ele encontra no Face. Quando a gente pensou nessa porra da data de nascimento, eu fiquei meio cético também, achei que eu conhecia
essa porra aí que o João mandou. E o cliente cadastra 100% das datas de nascimento. E o cliente cadastra 100% das O datas de PDV. nascimento. E o telefone ele não cadastra. Então eu botei nome, e-mail, telefone, data de nascimento, data da venda e o valor da venda. E aí eu tive 79% de taxa de correspondência. No fim ficou em 59%. E tá bem, e 79 faz todo sentido porque é mais ou menos a taxa de pessoas no Brasil no Facebook. Então se ele encontrou 79% das pessoas que compraram na loja naquele momento que a gente subiu a lista. Que é mais ou menos a porcentagem de pessoas que estão no Facebook. Exato, Exatamente. ele achou exatamente a galera, tá ligado? No fim das contas era uma base pequena, porque é só o comecinho de janeiro, era 5 mil pessoas. Só que aí ficou no fim em 60%, que é o dobro do que eu tinha. Então possivelmente eu vou ter o dobro de resultado em todas essas campanhas que eu já tava tendo um resultado bom. Então pensa comigo, se o cara cadastrar, tipo assim, ó, qual é o ID do usuário, então, pra ele saber LTV? Data de nascimento. Porque provavelmente ele não vai ter duas datas de nascimento igual no banco de dados dele. Mas assim, cara, eu acho que tem um teste que dá pra fazer pra validar se isso não tá sendo um falso positivo, tá cagando, né? É o seguinte, cara, tenta fazer campanhas baseadas no público das conversões offline. Tipo, quem converteu com base na conversão offline e vê se dá um ROI bom, né? Disso você vai conseguir saber se realmente teve uma melhora. Tipo um lookalike? É, um remarketing. Não necessariamente do lookalike. Remarketing pro cara baseado em conversão offline de match da data de nascimento, pra ver se ele te dá um resultado maior do que quando você não tava usando. Porque, tipo assim, cara, eu vou testar isso. Nunca tinha testado. Do caralho. Bem do caralho. Da hora essa, né? Isso aí foi, meu, acabamos de criar, tem que fazer um artigo sobre essa porra, velho. Faz mesmo, cara. Porque, tipo assim, eu nunca vi ninguém falar disso, tá? Real. Por que? De onde é que a gente tirou essa merda? Eu tava te falando da taxa de correspondência, porque a gente tava tendo 30%, e aí eu te dei a ideia de que se eu tô tendo 30% de taxa de correspondência e eu tô tendo ROI 2, se eu tivesse 100% de taxa de correspondência, possivelmente eu teria um ROI 6. Doida. Isso. Ligado? Daí a Eu gente teria um tava ROI tentando 6. descobrir uma maneira de ter maior taxa de correspondência. Isso, porque tu me perguntou, como que a gente pode ter uma taxa maior de correspondência? Daí eu te mostrei os dados e tu viu o data de nascimento e a gente começou a discutir sobre isso. Da hora. Brabo. Mas enfim, tu tem que encontrar um parâmetro pra identificar o teu usuário, pra ir ver ao longo da vida da tua empresa quantas compras ele teve lá, qual foi o valor total que ele gastou, e assim tu vai ter um LTV no mínimo médio pra gente projetar mais. Depois das tuas campanhas pra adquirir novos clientes, aí tu vai ter campanhas para adquirir novos clientes. E aí tu já sabe quanto de LTV na média ele pode te trazer adquirindo novos clientes. Por exemplo, qualquer varejista que tá nos ouvindo, sabe que quando tu abre uma loja, tu demora pra essa loja começar a vender pra caralho. Por exemplo, meu cunhado, ele abriu uma pet shop. Aí, teve dias que começou a pet shop, vendeu R$30, R$100, R$200. Fazem 2 anos que ele abriu a pet shop e hoje vende R$200 mil por mês. Por quê? Qual é o efeito? A famosa fidelização do cliente no PDV. Que é o quê? Tem uma carteira de pessoas que estão voltando, estão recomprando. Clientes que ele já adquiriu. Se ele quisesse faturar 300, 400 mil, ele não ia ter que fazer mais vendas, ele ia ter que adquirir mais clientes. Porque ele vai ver lá que eu tava no... que a gente tava falando do restaurante, ele tinha 18 mil clientes cadastrados, e ele cadastrava CPF, e ele nunca mediu LTV, e ele nunca olhou, beleza, se eu tenho 18 mil e eu tenho 70% das minhas mesas lotadas, quantos clientes eu precisaria ter pra ter 100% das minhas mesas lotadas? Essa é a lógica. Bom, lembrando então que se você quer dar algum feedback ou quer conversar com a gente de alguma maneira, a gente tem os nossos Instagrams, o da V4, @V4Company, bem fácil, tem o do João Vitor, @João Vitor, @Guilherme Lippert, @Daniel Lippert, a gente tá sempre aí disponível pra ouvir os seus feedbacks, tirar suas dúvidas e eventualmente também pra você poder contratar a gente no @V4 Company. Você pode conversar com a gente tanto para ser um cliente ou de repente poder se tornar futuramente um franqueado ou um associado da V4. Não esquece, tem aquela promo rolando, compartilha, tem um link aqui para te compartilhar o episódio. Quem conseguir mais pessoas no seu link, é uma ação básica aí de... Clique. De como é que é? Referral? Que você fala? É, um referral. Tipo um afiliado, cara. Gera o link aqui. No link que tu acessar aqui, tu vai criar o teu link. Quanto mais cliques você tiver nesse link, maior a sua chance de participar de um Roy Hunters com a gente, quase uma mentoria aí, e vira um episódio, beleza? Eu sou o Guilherme Lippert, Equity Partner da V4 Company. Daniel Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais. Edição Noise Wise.